Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, eu já quero começar pedindo para vocês, dá um likezinho aí pra gente, se inscreva no canal, tá? Que é muito importante e compartilha também, tá bom? Para assim o YouTube entender que é legal e levar para bastante gente. Porque a gente faz tudo aqui com muito amor e muito carinho para vocês. São convidados e temas relevantes e importantes para a gente, tá bom? Bom, eu quero começar aqui, já vou fazer a apresentação dos meus dois convidados de hoje, que é o Adolfo Padilha. O Adolfo Padilha, ele é ex-nadador, ele fez aí uma carreira na administração pública e hoje, atualmente, ele é secretário do turismo aqui da nossa cidade de Presidente Prudente. E Claudinei Quirino, que é ex-velocista, né, ex-atleta e velocista, medalhista, enfim, aí tem um currículo grande no esporte, né? Claudinei, seja bem-vindo. Você também é comentarista, né, da Globo, né? Eu comento o esporte também, atletismo, no caso. Atletismo, né? E o Adolfo Padilha, então, aqui com a gente na nossa administração. Prazer poder falar um pouco. Eu tenho um grande prazer de poder falar das vezes que fui convidado a prestar um serviço público para a minha cidade. Eu sou um cara que eu tenho um espírito público acerbado, assim, vantajoso, gosto de fazer, gosto de ajudar. Então, eu tenho muito orgulho dessa carreira na função pública. Legal, nós vamos falar disso já, mas eu quero começar aqui com você falando sobre a sua carreira de atleta. Você começou com 5 anos de idade a nadar. Conta como é que foi isso. Olha, Rose, eu comecei com 5 anos de idade a nadar. Nós morávamos na frente da Ápia. A Ápia foi meu quintal, a Associação Prudentina. Tenho muito prazer de fizeram uma homenagem muito bonita para mim lá. Tem uma foto minha lá na sala de troféus, porque realmente eu ganhei... Hoje eu sou secretário de turismo, né? Mas eu acho que eu já motivei o turismo desde os 5 anos, porque quando a gente vai competir, né, Claudinei, leva a bandeira da cidade, tem prazer em vestir o uniforme do clube, enfim, nós de alguma forma ajudamos o turismo Prudente já desde cedinho, né? E eu comecei com 5 anos, até os meus 14, 13 anos fiz karatê, judô, basquete, boxe, mas de fazer mesmo, de participar de campeonato. Joguei no gol um bom tempo. Meu irmão Caíco, que faleceu, era um grande goleiro. Então, a gente sempre teve no sangue da gente, a gente sempre teve o esporte. E depois eu resolvi me dedicar mesmo para a natação, onde a gente teve alguns resultados que foram muito legais. É uma história muito legal. Eu tenho muito... Assim, o que me dá orgulho hoje é quando meu filho chega em casa, ou minha filha... Ah, pai, encontrei um amigo teu hoje que falava que adorava ver você nadar. Ah, teu pai é aquele nadador. Ah, então isso é muito legal. Eu gosto. Aos 55 anos... É uma coisa que eu gosto muito de, assim, falo, eu realmente construí uma coisa positiva no esporte. Poderia ter conquistado mais coisas? Até poderia, mas eu acho que a gente aprende nas derrotas. Aprendi muita coisa com coisas que eu conquistei. As que eu perdi, eu sei por que eu perdi, isso é importante, entendeu? Por que eu não consegui chegar numa Olimpíada, por que, de repente, eu não consegui ser campeão brasileiro algumas vezes, ou recordista. E o esporte, ele tem, o Claudinei pode falar disso também, uma coisa muito forte. Quando você se dedica, a gente que foi atleta de alto rendimento, eu não me comparo ao Claudinei, porque eu digo que quando o cara chega numa Olimpíada, ele foi para um outro upgrade. Quando o cara chega na Olimpíada e pega uma medalha, não é nem um upgrade, aí ele foi para um outro andar. Aí só quem foi atleta, só quem se dedicou a treinar 8, 9 horas por dia, como eu treinei, como ele treinou por dia, a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas o esporte, ele tem um negócio muito legal. Quando a gente se dedica assim no esporte, a gente traz isso para a nossa vida. Comprometimento, objetivo, foco. E não cansa fácil, não. A gente não desiste, né, Claudinei? A gente vai bater na cabeça. Não pode, né? Então, o esporte, ele transforma vidas. Transformou a sua e transformou a sua, né, Claudinei? O esporte, sim, ele é uma ferramenta, né, pouco usada pelos nossos administradores. Eu digo assim, não aqui da nossa cidade, não. Eu falo no governo federal. Porque o esporte, ele ensina, igual o Padilha falou, um monte de coisa, foco, tudo, mas ele te ensina primeiro a aprender as regras. Porque hoje em dia, nossos filhos, está difícil para a gente ensinar para os nossos filhos na escola, respeitar as regras, aprender a perder, que é uma coisa muito importante. Porque todo mundo... a gente aprende a perder só no esporte. Não, na vida. É bem que você tem um relacionamento, você perde aqui, você tem uma coisa que você gosta muito, e no esporte a gente aprende a perder. E, principalmente, respeitar as regras.
que todo lugarzinho que você vai, existe uma regra. Porque frustração é uma constante. Porque tudo que você faz é de alto nível. Sim. Verdade. Você vai para uma competição, é alto nível. E você vai tão convicto que até quando você perde, você está sendo treinado a se frustrar. E entender que a frustração não é uma desistência da sua vida. E hoje nós vivemos numa geração que elas não estão acostumadas. Parece que eles não querem se frustrar com nada. Eles não querem se frustrar com o fato do pai tirar o celular da mão deles. Exatamente. Né? Sem exagero nenhum. Não, é isso mesmo. Estamos chegando a esse absurdo. Então, passa assim, como o Claudinei disse, o esporte teria que passa a ser muito mais importante. Só que a visão pública a nível federal, a nível estadual... Imagine se nós tivéssemos no esporte, Claudinei, uma lei Rouanet da forma que é na lei da cultura. Sim. Entendeu? Liberando dinheiro para Sim, projetos com repasse de esporte. de verba, Um repasse da igual forma vai, que é a sim. lei Rouanet. Imagine o que seria isso, né? Ô, Padilha, assim, eu acho que assim, os artistas, né, tem vários amigos meus, né, e eles lutaram e conseguiram. Sim. Assim, a gente, igual o Padilha falou, a gente já pensou se o esporte tem? Agora, cabe a nós também, os atletas, ex-atletas, tudo, para a gente brigar também para ter essa unirem, mesma quantidade ali da lei para nós. Tá certo. Porque, assim, cada modalidade eles brigam, né? Sim. Defende os Cada seus. um defende o seu. E a gente agora do esporte, sim, a gente tem que defender o nosso. E por então a gente está falando de política. Não, política é tudo que você faz. Você ajuda a comunidade, você pensa em ter Se você uma for convivência analisar melhor, é política. estruturalmente, o último governo federal foi o governo que mais fez obras a nível de estrutura De esporte. esportiva. Ninguém fez Exatamente. mais do que... Foi o que mais realizou. Mas só a estrutura física ela não basta. Precisa de uma... Veja bem, vamos pegar Presidente Prudente. Você acha que o Presidente Prudente não tinha que ter uma lei onde a Secretaria de Esporte teria que ter um número mínimo de professores de educação física, com específicos em cada modalidade? Isso não é culpa do prefeito, isso não é culpa do secretário, isso é culpa porque a organização lá em cima não pensa nisso. Porque se vem uma lei federal de lá de cima para baixo, Tem que ser com verba carimbada que nem vem para a saúde, e esporte é saúde, Rose. Com certeza. Entendeu? Se você põe teu filho para nadar, ele não vai ter resfriado tão facilmente. Quer dizer, ele se fortalece em todos os sentidos, né? Padilha, não é só saúde, o esporte é segurança. Segurança. O esporte é educação. Hoje, uma criança com 6 anos que entra na escola, 7, né? Porque 6 é mais escola particular. Ninguém faz esporte na cidade, principalmente na prefeitura, que não está estudando. Exatamente. A primeira coisa, você tem a matrícula? Tem. Você está matriculado em X escola. Tá bom. Aí você pode fazer. Então, é tudo isso que o Padilha está falando. Ô, Claudinei, falando um pouquinho de você, você perdeu a sua mãe quando você tinha 2 anos de idade. 2 anos. E aí, como é que foi essa Então, trajetória? a minha vida, assim, se confunde com vários brasileiros, né? Nós somos 5 irmãos. E quando o meu pai perdeu minha mãe, meu pai desandou. Ele ficou meio assim. Então, daí vem a família, né? Sim. Aí a família vem e escolhe os mais bonitos e tudo, e que não dá trabalho. Então, a minha irmã foi morar com uma tia, meu irmão foi morar com outro, tal. Aí sobrou eu. Aí eu fui mandado para o orfanato. Então, naquele tempo, né, a minha família já tinha sido interditada pelo juizado de menores. Hoje é infância e juventude. Sim. Aí eu fui para o orfanato. Eu fui para um orfanato, eu sou de Lençóis Paulista, e fui para um orfanato numa cidade chamada Pirajuí. E ali, para mim, eu acho que eu nasci lá dentro. Eu não me lembro nada assim fora dali. E você imagina, você com 2 anos, de repente eu provavelmente deve ter chorado para chegar lá. Sim. Não sei o que aconteceu, mas quando você acorda, você procura a sua mãe, seu brinquedo, mamadeira, as coisas do dia a dia que você está acostumado. Aí você não vê nada. Você vê aquele monte de gente estranho ali. Então a minha vida começou assim, meio num susto. Mas assim, eu me adaptei bem. Sim. Porque eu até falo, né, que os meus heróis, quando eu era pequeno, eram os meninos maiores. Sim. E eles não andavam num caminho do bem nada, né? E eu até falo que um dia teve uma palestra no orfanato. Eu adorava quando o pessoal ia fazer palestra. Quem já morou no orfanato sabe. Porque tem comida. E tem comida diferente. Porque eu passei quase 17 anos ali, almoçando e jantando sopa de fubá. Nossa. Agradeço até hoje. Sim. Mas não queria, né? De vez em quando aparecia um macarrão, uma coisa diferente. E um dia um padre foi lá e começou a perguntar para todo mundo na palestra. E eu, louco, feliz. Porque ia comer diferente. Já sentava ali perto ali para sair correndo, né? Para
para poder comer. O orfanato, assim, você não passa fome, mas quem chega primeiro come mais. Entendi. É aquela coisa, né? E aí, simplificando a história, o padre perguntou para todo mundo: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professor, quero ser jogador de futebol e tal. E quando chegou aqui para mim, eu falei: eu quero ser bandido. Né? Eu até falei essa palavra mesmo, bandido. Aí todo mundo veio aquele silêncio lá e todo mundo começou a dar risada. E só que eu estava falando aquilo ali porque os meus heróis, meus ídolos, eram os meninos mais velhos. A gente saiu do orfanato de Havaiana, né? Hoje é chique, né? Naquele tempo a gente morria de vergonha para ir para a escola de Havaiana, carequinha. E eles voltavam de conga, de quichute, trazia linha para soltar pipa, chocolate. Claro que eles roubavam, né? Passava. Então, eu estava, assim, maravilhado com aquela coisa. Porque eu também não tinha um parâmetro. Então, eu fui aprendendo tudo aquilo. E esse padre falou assim... Acho que o padre ficou com dó. Eu lembro que foi a primeira oportunidade que eu tive na vida. O padre acabou de falar, não parava de falar também, né? E a palestra não acabava, saí correndo para comer. E o padre foi atrás de mim correndo. Falei: pelo amor de Deus, para aqui. Eu falei: não vou parar, não. Se eu chegar atrasado ali, eu não vou comer. E o padre insistiu, até que eu parei. Você quer ser bandido? Eu falei: quero. E qual que é o seu nome? Meu nome é Neizinho. Eu que comando tudo isso aqui. Tinha 200 crianças. E eu era muito popular, porque eu nasci no orfanato. E eu fui crescendo também com o pessoal. Então, fui crescendo, fazendo aquele grupo. Ali no orfanato tem que ter grupo. Aí eu tinha aquele grupo, eu era muito popular. Aí o padre falou para mim: mas você quer ser bandido? Quero. Padre, deixa eu ir correndo que eu tenho que comer. Eu falei: não. Depois eu pego um negócio separado para você lá. Tá. Aí o padre falou para mim assim: você quer ser meu coroinha? Eu comecei a dar risada. Eu falei: padre, você é louco, rapaz? Tá tirando uma na minha cara? Nem sei rezar e não quero saber nada disso. Só que daí ele disse uma palavra mágica. Ele falou assim: todos os dias na missa, né, as beatas levam bolo, doce, pão feito em casa, é tudo seu. Eu falei: mas claro que eu quero, padre. Eu quase saí dali rezando já. Aí, e fui. Primeiro dia que eu fui na missa, eu lembro até hoje, tinha escadinha assim, porque ele olhando, e chegava aquelas senhoras com... Aquele tempo não tinha tapoer, essas coisas, né? Sim. Era aquele guardanapo em branquinho. Nossa, eu já ficava louco. E quando o padre chamava para ajudar na missa, eu só ficava pensando em comer. Aí saía dali e comia muita coisa. Porque ali no orfanato onde eu morei, eu não passava fome. Tinha para comer. Sim. Eu passava vontade. Tinha vontade de comer um monte de coisa. Então, e fiquei amigo do padre. Eu lembro até hoje, é um padre Godofredo. E o padre todo dia falava para mim assim: Ney, você quer ser bandido? Eu falei: padre, eu acho que agora eu quero ser padre. Não, porque pelo menos comia, né? Era uma coisa diferente que eu tinha. E todo dia o padre começou a ensinar que tudo aquilo que eu estava aprendendo no orfanato estava errado. Não é o pessoal que tomava conta, é a convivência do dia a dia com os meninos. E aí eu fui aprendendo, né? Porque tem algum momento na vida que a gente tem que se permitir a escutar. E naquele momento ali, não sei se eu estava feliz ou se eu vi uma oportunidade, eu comecei a escutar o que o padre falava. E aí ele abriu um leque de coisas boas na minha vida e mostrando para mim que tudo aquilo que eu estava aprendendo estava errado. E foi nesse momento aí que ele foi mudando a minha vida. Na verdade, ali você foi se alimentar do pão. Da palavra da vida, né? Que é Jesus, também. Que coisa linda. Esse é o mover de Deus, né? É muito forte isso. É porque, assim, depende da situação que você está. Mas eu já ouvi essa história dele, acho que umas 30 vezes. Toda vez que eu ouço, eu me emociono. Porque quando você se coloca no papel, no lugar, uma criança, que nem ele está falando, e ele fala com muita naturalidade, o André fala isso com muita naturalidade também. E a gente vê, é o que você acabou de falar, o padre foi o instrumento de Deus na vida dele para levar ele para um outro caminho que a maioria, infelizmente, vai, né? Vai. Para você ter ideia, Padilha, agora não, mas aqui na região dos presídios aqui, eu recebia muita carta. Eu passava sempre na televisão, não sei como que chega na gente. Aí, Ney, vi você na televisão hoje, né? Porque todo mundo me chama de Ney. Ney, vi você na televisão, cara, estou preso aqui em Pracinha. Aí eu falei: nossa, Pracinha é pesado ali. É um presídio ali, pesado. Abri a carta do pessoal: Ney, tudo bem? Então, dá para mandar uma carta de leite na minha casa?
E assim, eu nunca respondia as cartas. Sim. Mas toda a carta que eu pegava, eu encaminhava para a assistente social da cidade. Certo. Eu sei que eles vão fazer alguma coisa assim. Eles têm mais propriedade, né? Para poder fazer. Mas eu sempre... Uma vez aqui eu estava no aeroporto e eu estava voltando ali do aeroporto e aí tinha polícia, ela sempre tem polícia, às vezes ele pede para olhar sua bolsa, alguma coisa, e um monte de polícia ali do meu lado. Aí um policial falou assim para mim, ô Ney, eu olhei assim, um negrão desse tamanho, eu também sou grandão, ô Ney, falei, opa, beleza? Ô, você não está lembrado de mim não, cara? Falei, não. Eu saí do orfanato com 17 para 18. Não, olha, eu sou o Paulinho lá, você não lembra de mim? Falei, caramba! Então, aí eu abracei ele lá. Assim, são poucos atletas não, amigos meus que eu vi bem. Entendi. Porque a maioria, assim, seguiu um caminho. E quando eu voltei também para o orfanato, lá em Pirajuí, eu vi um monte de gente ali que estava perdido no crack. A maioria no orfanato. Quando eu voltei, lá não é mais orfanato hoje. Hoje é uma clínica para dependentes químicos. E a maioria do pessoal que estava lá são todos meus amigos. Todos. Então, Naquela assim... época. Naquela época. Aí, Ney, você venceu na vida? Ah, cara, não sei se eu venci, não, mas pelo menos acho que no caminho certo eu tô, né? Tentando achar... Assim, a gente nunca vence na vida. Sim. Às vezes a gente pensa, ó, se eu tiver aquele carrão, eu vou estar feliz. Aí depois você fala, se eu tiver muito dinheiro, eu vou estar feliz. Se eu tiver aquela casa, eu vou estar feliz. Se eu fizer essa viagem... Então, você nunca está. Mas agora, você está no caminho do bem, não está fazendo mal para ninguém, eu acho que já está. Ô, Cláudio Ney, como é que o atletismo entrou aí na sua vida? Olha, assim, o atletismo entrou assim, eu saí do orfanato, eu me alistei no exército, eu saí com 18, né, tem que sair, não tem como. Tem jeito. Eu queria ficar lá, porque ali era a minha casa, né? E eu voltei para Lençóis, aí eu fui trabalhar de servente pedreiro, né? Eu sempre gosto de contar essa história, porque quando eu levo meus filhos ali, na entrada de Lençóis, tem um monte de casa lá. Eu falo, ó, o pai que ajudou a construir. Que naquele tempo eu só ajudava em enxelagem. Não fui pedreiro, não sei fazer nada, mas eu fui servente mesmo, principalmente de enxelagem. Aí eu fui trabalhar de empacotador no mercado e, por último, eu trabalhei no posto de estrada. Aqui na Marechal Rondon, no posto Alto Posto Chapadão. Eu fui fazer lanche. E fazia lanche ali, normal. 19 para 20 anos, né? Não tinha namorado, não tinha nada. Magrinho, feinho, aquela coisa. Só que nesse restaurante aí, tinha um monte de garotas. As garçonetes ali, tudo. Sim. E um dia eu vi que elas saíram correndo e passaram por mim. E eu falei, o que está acontecendo? Aí a menina, nossa, vem ver. Que homem maravilhoso, que corpo. Aquilo lá me chamou a atenção. E eu fui ver quem era. Era um rapaz, esses atletas que saem correndo na rodovia, tal, shortinho cavado, camisetinha assim. Foi tomar água. E a mulherada ficou louca, né? Nossa, isso é homem, olha que corpo, maravilhoso. Aí aquele negócio, me deu uma ideia. Falei, cara, vou conversar com o cara. Chamei ele, falei, amigão, o que você faz? Eu faço atletismo. Falei, o que é isso, cara? Corrida, salto, você explicou para mim. E eu falei assim, vem cá, eu posso fazer esse negócio aí? Ele falou, pode. O atletismo sempre recepciona muito bem o esporte, como a natação, a pessoa chega lá, o pessoal te abraça mesmo. Aí eu fui fazer. E, de repente, o cara falou para mim que eu era bom e eu comecei a treinar. E eu entrei para o atletismo por pura vaidade. Eu queria ficar bonito. Bonito não deu. Resolveu até hoje. Não, forte eu consegui, né? Nem com a medalha. Não deu. Mas eu tentei. Entendeu? Duro que eu tentei. Entendeu? Aí eu entrei para ficar forte e bonito, né? Aquela coisa. Mas eu entrei por vaidade. E de repente, eu saí de Lençóis, fui treinar em Araçatuba com o treinador Zequinha Barbosa, José Santos Primo. E, de repente, o Jaime Neto é outro cara que mudou minha vida. Me viu lá, vou embora para Prudente, tal. Eu falei, vamos. Aí vim para Prudente. Aí, de repente, eu vim aí, sou campeão paulista, brasileiro, sul-americano, ibero-americano, pan-americano, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, recordista do 4x4, recordista do 200 metros brasileiro. Fui para 43 países. Nossa, tudo isso. Por isso que a gente Tudo estava pelo conversando. esporte. O esporte, ele muda. E uma coisa bastante importante que eu gosto de falar, que quando eu vim para Prudente, eu tinha aquela mentalidade que atleta não tinha que estudar. Você tinha que ganhar dinheiro. E naquele tempo eu estava ganhando dinheiro.
Não é aquela coisa igual futebol, mas a gente ganha. Sim. Já dá para mudar a vida. Dá pra mudar. Eu morava debaixo da arquibancada do ginásio de esporte. Então, quando eu mudei dali para uma casa, eu já fiquei feliz. Alojamento que eu que arrumei. Então, Beliche eu nova. é tudo beliche, mas não morei sozinho, Quando vocês não. vieram para cá, eu tive que reformar inteiro lá. Eu tinha um alojamento meu ali que a gente morava em 12. Nossa. E, de repente, começou a mudar a minha vida. E aí, o Jaime Neto falava assim para mim. Eu sempre tenho que falar nele, né? Foi nosso treinador. Sim. Tem personagens que às vezes passaram na lateralidade da vida deles. O Jaime, a Tuti. Porque a Tuti e o Jaime recebiam eles dentro de casa. Sim, eu Cara, eles passei moravam tantos dias lá. Natal, eu adorava que eu ia lá. E um dia o Jaime falou para mim, Ney, você não quer estudar mais? Eu falei, não quero mais não, Jaime. Já estou aí, ó. Daqui um dia eu vou comprar uma casa, vou comprar um carrão, porque atleta, primeira coisa é carro, né? Você gosta de dar bem vestidinho, né? E aí o Jaime falou, não, tem que estudar, cara. Eu falei, não vou não. Só que quando eu voltei das Olimpíadas, eu tinha não terminei o terceiro colegial, antigo, né? Agora nem sei como que fala, né? Aí eu fui fazer o supletivo. Fiz o supletivo, aí falei, Jaime, agora tá bom, tá bom. Aí o Jaime veio me encher o saco de novo. Tem que fazer faculdade, tem que fazer essas coisas. Aí encontrei o professor Kiko, também. O Kiko é o Claudinho, vamos fazer faculdade. Falei, tá bom. Aí fui fazer faculdade depois de velho. E cada dia que eu chegava ali no supletivo, eu era sensação. Eu cheguei das Olimpíadas, todo mundo me via lá, eu morrendo de vergonha, mas fiz o supletivo. Depois fiz o vestibular também, só eu lá de velho no meu grupo. Eu acho que para o conhecimento, né? Eu acho que não tem idade. Você tem 30, 50, 60 anos, vai lá atrás. E eu fui, aí terminei a faculdade, e eu acho que isso que é importante, que o esporte ele faz com que você sonhe, porque teve um tempo que eu só comecei a comprar, fazer tudo que a minha infância sonhou. Quando eu era criança, a gente sonha um monte de coisa. Mas eu tinha esquecido da educação, do conhecimento, né? Da formação acadêmica. E demorou um pouquinho, mas terminei. Mas aconteceu. E o esporte faz isso. Porque todo mundo no esporte estão sempre incentivando. Se não é um amigo seu, companheiro, é o treinador. E geralmente todos os treinadores, vem cá, um dia você vai ter que parar. Então, É um pai, né? Exato, pai, patrocinador, uma coisa, médico, tudo. A tua história ela é muito bonita, mas a gente sempre tem que lembrar que menos de 1% das pessoas conseguem o sucesso que você conseguiu através do esporte. O que a gente quer dizer com isso? Quantos atletas eu conheci, você conheceu, que não tiveram sucesso na competição, mas através do esporte tiveram uma bolsa de estudo, através do esporte se formaram em odontologia, em enfermagem, em fisioterapia, arrumou um bom emprego. Porque o ambiente do esporte é saudável. A Rose tem um filho, eu tenho um filho. Né? A gente, de repente, chega um amiguinho do teu filho lá, do Claudinei, na casa dele. Né? E quem que é esse moleque? Vamos pegar na idade do meu moleque, do teu aí, 14 anos. Quem que é esse moleque? Pai, ele joga basquete pro time de Prudente. Estou falando dias de hoje, porque o raciocínio é esse. Diante dos dias de hoje, a maioria do grupinho de amigos dos nossos filhos está no computador, está na preguiça. Aí você vê um que joga basquete, o que você faz? Começa a incentivar. Traz o fulano lá em casa, chama ele para... Porque você quer que o teu filho... É o esporte. Então, o esporte, a gente tem que... Eu repito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma história de sucesso como a do Claudinei, do André, do Edson, desses meninos, do outro do lá, Vicente. do Vicente, qual que é o outro também? O Heron. O Heron. Assim, eles chegaram no máximo, mas quantos não chegaram, mas o esporte não deixou de dar uma nova oportunidade para a vida dessas pessoas. Entendeu? É aí que a gente fala que o esporte, ele educa, ele forma, ele abre portas, ele dá possibilidades, ele cria perspectivas. E isso que tem que ser levado muito a sério. Padilha, e você passou alguns perrengues, assim... No esporte? No esporte? Passei bastante. Eu acho que o Claudinei também passou, porque no esporte tem umas brincadeiras, né? Quando a gente é calouro, os mais velhos vêm para passar pasta na bunda da gente. Já que é Rose, tudo pode. Pode. Tudo pode. Então, os caras vinham e tinham que passar pasta de dente na bunda. Literalmente na bunda. Pensa num negócio desajeitado, né, Claudinei? Então, a gente tem muita coisa boa no esporte. Eu digo o seguinte, o ambiente sempre foi muito saudável. Tem as porcarias, né, Claudinei? Tem. Todo lugar tem porcaria. Mas o ambiente são até essas brincadeiras que eram brutas,
Imagine você, nos dias de hoje, o seu filho chegar em casa com 12, 14 anos, mãe, passaram pasta na minha bunda. Você vai preso. Vai. Entendeu? Então, quando a gente lembra de algumas coisas, lembrando agora do que nós passamos e do que nós fizemos, cara, nós estava preso, se fosse os dias de hoje. Mudou muito, né? Nunca me causou trauma essas brincadeiras, nem para fazer e nem para receber. Causou para você? Entendeu? Foi um ambiente sempre muito saudável. Então, esses tipos de perrengue mesmo. Porque imagine você, quando eu fui para os meus primeiros jogos regionais, você chegava lá, tinha uns caras do nosso tamanho, jogador de basquete, Darcy casado com a Miriam, Polacão casado com a... me fugiu o nome dela agora, Polaco, o próprio Jaime do atletismo. Os caras olhavam pra gente, era que nem cachorro olhando um franguinho no negócio do barzinho. Era assim ou não era? Falava assim, nossos calouros. Paulo Borg, que hoje é advogado, era veterano na natação. O Paulo Borg era um sacana, porque a gente sempre ficava em escola, por exemplo, alojado. Aí, frio, porque julho é frio. Pior meio para ter regionais. Aí dava 11 horas da noite, e é incrível, não sei se o Claudinho vai concordar comigo, mas outros amigos que a gente conversa, a gente lembra. Você nunca toma um Toddy e um pão com manteiga com o mesmo gosto que nem nos jogos regionais. Nunca. Até comida Pensa lá, num pão murcho, uma manteiga ruim, mas é maravilhosa. E não sei se era porque a gente gastava muita energia, então dava 11 horas da noite, tinha o lanche da noite. Era um Toddy que pegava com a concha, com o canecão, as tias, inclusive a mãe do André era uma delas, as cozinheiras adoravam a gente, tratava a gente como filho, né? A gente ficava uma semana nessa escola. Então você pegava o canecão, pegava um pão e tal. Então dava 11 horas da noite, os veteranos lá no quarto, você já deitado embaixo do cobertor, falava assim, Padilha, vai lá buscar um leite para mim? E vai não, para você ver. Pra ver. Aí você ia, quando você chegava com o leite, ele falou, tá frio, busca outro. Não. Mas isso era... Mas também teve a vez do Padilha fazer isso, do Claudinho fazer isso com os outros, entendeu? E em então, algum momento vocês pensaram em desistir? Olha, assim, eu já pensei em várias vezes. Aqui em Prudente mesmo, teve uma vez que eu estava morando no ginásio e estava muito ruim. E claro que eu queria mudar para casa. Tinha uns atletas mais famosos que a gente chamava que eles moravam na diretoria. E aí também a gente recebia um salário da prefeitura, mas teve um tempo que o salário atrasou, aquela coisa toda. E também não está fazendo resultado, porque atleta que faz resultado, ele quer ir embora, dá vontade. Se você está fazendo resultado bom, você tem oportunidade para todo lado. E eu também estava numa fase ruim, tive vontade de ir embora, mas eu não tive dinheiro para ir embora. Estava uma situação meio ruim, mas eu pensei em desistir. E, graças a Deus, eu não desisti, porque vários amigos meus, que já foi atleta e eram melhores do que eu, foram embora, voltaram para casa, hoje estão bem tudo, mas, às vezes, quando eu encontro eles, Ney, eu era melhor que você. Eu falei, eu sei. Você não desistiu? Eu falei, eu não desisti, porque eu acho que não consegui, né? Mas dá vontade, tem hora que tá dando tudo errado. Porque sempre aparece que lá, se eu treinasse. Não, eu já discordo um pouco, porque, veja bem, quantas vezes eu fui treinar de madrugada, só eu sozinho. O Formiga, que era o técnico da Ápia, terminava o treino à noite, hoje, 8 horas da noite, ele pegava um papelzinho e falava, esse treino aqui é o teu da madrugada. Minha mãe me acordava às 5 horas da manhã, eu atravessava a rua da Ápia, ia sozinho treinar. Então não tem essa, se eu treinar. Não, cara, eu fiz a diferença, eu me dediquei, você se dedicou. Sim. Se o cara desistiu, se o cara não se dedicou, é porque não era para ser. Porque essa diferença faz tudo, Rose. Essa diferença muda tudo. Às vezes o pessoal fala do talento... Exatamente. Nossa. Aqui tudo pode, então até o celular dela pode tocar. Normal. Não, aqui não tem problema. Aqui tudo pode, então estamos liberados. Então, por exemplo, hoje é uma frase que eu uso muito com meu filho. Hoje ele treina handball. Segunda-feira estava chovendo. Filho, você vai treinar handball? Pai, ninguém vai. Ele falou para mim, porque está chovendo. Eu falei, tá aí o motivo de você ir. Já que ninguém vai, o que vai ser o melhor do time é aquele que vai sempre. Entendeu? Então, tem o esporte de alto rendimento. Quando você chega... Eu nunca pensei em desistir. E não consegui ganhar tudo que eu queria. Não consegui vencer tudo que eu queria ter vencido. Mas eu não me arrependo nada do que eu fiz na minha carreira esportiva. Não me arrependo em nada do que eu fiz na minha carreira como secretário de esportes, porque eu acho que foi um momento muito bom para o esporte prudente, porque a gente conseguiu boas coisas com o apoio do seu Agripino, da Unoeste na época, depois a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Mas tinha época, que você olhava assim e falava, cara, não aguento mais treinar, cara.
Não aguento mais treinar. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de beber até hoje. Não é frescura. Tá perdendo. Se eu for na sua casa, se eu for naquelas festas que você faz que nós nunca é convidado, sabe aquelas que você faz que nós dois nunca é convidado? Sim. Que tem roda de samba, eu vejo. tem sertanejo, tem tudo. Nós não vai, Claudinei, nós somos baixo afegão. Ali é para alto afegão. Então, se eu for, eu não bebo a cerveja, mas não é por frescura. É que eu não tenho o hábito de beber, porque eu não tive isso na minha vida. Entendi. Eu sou um cara que, se eu beber um pouquinho de uísque, eu fico bêbado a noite toda. Se eu beber 3 cervejas, eu me empapuço. Então, e vem do esporte. Não tem essa... Então, quer dizer, é uma construção para a vida mesmo. É uma construção para a vida. Se você for... quando eu olho assim e observo... são 2 histórias bem diferentes, mas ao mesmo tempo muito iguais. Por quê? Veja bem. Claudinei... Uma história sofrida, perde a mãe com 2 anos, quer dizer, totalmente dura a vida dele, né? E eu não venho de uma família abastada, com dinheiro. Meu pai foi marceneiro, um homem muito conhecido em Prudente, um cara sério, mas eu morei em casa de madeira até os 14 anos, o chão era aquele vermelhão, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, eu escolhi um esporte de elite, uma dificuldade também. Né? São coisas dificuldades parecidas, mas uma realidade muito mais dura dele, né? Muito mais dura dele. Mas o que eu quero dizer com isso? O exemplo só do esporte, nesses 2 pontos de vista. O que sabe, Rose, hoje eu sou um cara muito conhecido. E sou muito conhecido não porque eu fui secretário de esportes, não porque eu trabalhei com a Unoeste, com o seu Agripino, não porque eu fui secretário de jornal. Eu sou conhecido porque todo mundo fala, você é o nadador? Então eu fui conhecido pelo esporte. Sim. Entendeu? Então, você pensa que eu já não passei lugares que eu fui, que eu sabia que eu estava sendo aceito ali porque eu era um atleta bem-sucedido? Que se fosse pela minha classe familiar, filho do Noé Padilha, da Dona Maria, eu não estaria ali naquele Réveillon, eu não estaria ali. Já passei por isso, eu já senti isso, entendeu? Até às vezes de se envolver com uma menina, de ver que a família meio que aceitou, pô, é o Padilha, o nadador, não sei o quê. Então, os atletas são bem aceitos, então, né? Não, mas eu estou dizendo são isso para quem está nos ouvindo, pai e mãe que está ouvindo, que o esporte, ele é completo em tudo na vida de uma pessoa. Mas não é esse esporte que você está levando teu filho para fazer natação 1 hora, para fazer futebol 1 horinha. Não é esse, não. É aquele que nem minha mãe fez. Minha mãe acordava de manhã, eu acordava, tinha leite, vitamina. Quando eu não acordava, ela ia lá, pegava no meu dedão do pé e falava, você não vai treinar? Como que você não vai treinar? Por que você não vai treinar? Entendeu? É esse esporte que eu estou falando. Embutir nas crianças. Porque eu tento fazer isso com meu filho. E olha que eu tenho uma dificuldade danada. Não é fácil, não. Mas o que eu quero tentar passar no teu programa aqui é que é desse esporte que eu estou falando, porque é aquele que você leva o teu filho para natação 1 hora, para o handball, esse é para saúde. Recreação. Recreação. É um momento de... Esse não. O dedicar e de fazer o esporte transformar a vida é despertar nele o sentimento dele querer fazer esporte, da importância do esporte. Aí, né? Exatamente. Então é por isso. Ser um campeão, assim, campeão na vida. Ser um responsável. Porque, assim, o esporte tem uma coisa importante, porque quando você está ali dentro da quadra, ou na piscina, é só você. Só você. Todo o conhecimento que o treinador te deu, aquela coisa, não. E no esporte, por exemplo, se você não treinou, não existe magia. Não. Né? Então, no esporte... Claudinei, e quando você vai numa competição, com certeza você já sentiu isso, você perde para um cara e você fala, eu perdi porque eu não treinei direito. Não treinou. Nossa, aí você Cobrança quer morrer. É muito grande, não, aí né? você quer morrer, porque você queria mesmo. voltar no tempo, aí não tem mais jeito. E no esporte... Aí você só vai encontrar aquele cara naquela prova na outra temporada. Entendeu? É duro isso. E aí. no esporte a gente aprende uma coisa, que tudo que faz mal para você tem que tirar. Eu durmo todo dia à tarde. Você quer ser campeão? Tira. Eu gosto de tomar cerveja. Tira. Tá fazendo mal. Eu gosto de ir na festa à noite, tudo. Tira. Entendi. Então, tudo que tira para você chegar na excelência. Senão, não tem jeito. Não existe atleta que vai para a noite, que bebe, que fuma, que faz aquela coisa. Aqui não tem como. Nós temos 2 exemplos, o da excelência e do muito dedicado. Aqui está a excelência, chegou no nível máximo. Aqui tem um cara que foi muito dedicado, mas a gente tentou. Ô, Claudinei, conta pra gente como é que foi a sensação agora que você ganhou o seu primeiro prêmio, a sua primeira medalha, a sua primeira competição. Como é que foi isso para você? Assim, vou falar das Olimpíadas. Sim. Que eu acho que foi um momento assim da minha vida, né, que marcou muito. Eu lembro depois que eu atravessei a linha da chegada,
eu estava procurando um amigo meu aqui de Prudente, que inclusive ele fazia parte da minha equipe, o doutor Marcelo Pastre, né, o físico, que eu estava com a bandeira de Prudente. Então, eu queria pegar a bandeira, e porque, assim, eu queria mostrar para todo mundo aqui da nossa cidade que eu era muito grato. E naquele tempo lá, é aquela coisa, né, que a gente fala no esporte, quando você ganha um título bastante importante, você fica mais bonito a partir daquele momento, né? É mais bonito em todos os sentidos. E naquele momento ali, eu me senti mais bonito. Assim, é uma coisa assim, você se sente poderoso. Poderoso, né? E aquele ali, eu me senti que eu estava no topo do mundo. Claro Mas que... eu acho que no momento ali você não sabia nem a importância Não, disso. não. Você sabia que era legal e Sim. importante. E A você coloca uma sensação felicidade, assim, é aquela coisa assim, ó, missão dada, missão cumprida. Claro que a minha missão era medalha de ouro também, né? sim. Mas, assim, no esporte, quem treina, igual o Padilha falou, a gente treina, se dedica, levanta cedo, vai no chuva, sol. A gente sabe que um segundo lugar é muito importante, um terceiro. Chegar numa chegar final numa Olimpíada já é uma... é importante. Então, a gente tem aquela coisa. Às vezes, assim, nada contra o futebol, que eu tenho vários amigos lá, mas eu vejo o cara que foi segundo do mundo no futebol, o Campeonato Brasileiro que dura o ano inteiro, o cara chegou em segundo, o cara não quer nem receber medalha, o cara fica triste. E, assim, eu não entendo. E para nós é muito importante. Então, naquele momento lá, eu me sentia assim, poderoso, né? Me sentia assim que, sei lá, naquele momento a gente era os caras. Que legal. Uma sensação boa mesmo. E você, Padilha, você se recorda da sua primeira Cara, eu me conquista? recordo muito, acho que o Claudinei vai recordar também, das escudinho. As medalhas escudinho, medalhas, lembra? sim. Eram as medalhinhas, a gente olhava para elas antes das competições, louco para ganhar. E na natação e no atletismo tem uma particularidade. Por exemplo, a gente ia para os Jogos Regionais, eu, Padilha, nadava 9 provas. Certo? O basquete, a turma do basquete, do futebol, do judô, muitas vezes, eles passam por 2, 3 lutas, passa 3, 4 jogos para disputar uma medalha de terceiro, ou uma de prata, uma de ouro. Nós não, eu vou para uma prova de 100 livre no primeiro dia da competição, se eu ganhar a prova, eu ganho a medalha. No mesmo dia, eu posso ir para a prova de 100 costas e ganhar uma medalha. E eu tenho um resultado que ele é legal. Eu, durante foram 9 anos, eu fiquei disputando 9 provas nos órgãos regionais e trazendo 9 medalhas de ouro. Então, eu chegava no alojamento, e as medalhas eram bonitas nos jogos regionais. Eu chegava nos alojamentos com o pescoço até torto, assim, e eu moleque, né? Então, a minha sensação, bem menor que a dele, claro, eu chegava lá no alojamento com aquelas medalhas, você me falou agora de sentir, me veio uma lembrança muito gostosa, porque eu me sentia, falava, porra, é legal, né? E essa medalha escudinho era de competição mais regional. E ela era pequenininha assim, então a gente olhava para ela e falava, não, tem que ganhar essa medalha. Tinha um brasãozinho do estado, né? Atrás. E era uma medalha que chamava escudinho. E essa medalha, ela me marca muito, porque ganhei bastante dela, viu, cara? Mas, ô Padilha, o atleta que é bastante competitivo, no nosso caso, você gostava de ganhar, eu também. Pô, eu quero fazer... Qualquer competição... Eu preciso ficar corrigindo aqui. Em hipótese nenhuma eu posso me comparar à sua competência. Não, mas não é questão. Mas assim, a gente que se dedica, né, para dar um resultado, né? A conquista, ela é muito... Eu me lembro bem, tinha a natação... É diferente um pouco do atletismo também, porque o atletismo você ouve a torcida, né? Você sente a vibração. Aí muita gente pergunta assim, mas na natação? Você sente de uma forma diferente. Por exemplo, o Campeonato Paulista era muito realizado na piscina do Ibirapuera. Eu me lembro que tinha um narrador, que chamava o Seu Barbosa, ele fazia da narração da natação que nem o Luciano do Vale fazia da sinuca. E eu tenho o tom da voz dele até hoje no meu ouvido, porque eu era da Prudentina da Ápia. Teve uma época que a final da prova era nadador do Pinheiro, São Paulo, Paulistano, São Paulo, Hebraica, São Paulo e o Caipira do interior, eu. Então o pessoal me chamava de Mr. X. Lembra daquele personagem do Speed Racer? Sim, tinha o Mr. X, que aparecia ninguém Corredor sabia. X. Então o pessoal me chamava de Mr. X. O Mr. X foi para a final. E eu me classificava, porque na natação, você sai como no atletismo, nas raias do meio, é que você se classifica os melhores. tempo. Então você nada a etapa, faz o tempo, vai para a final. E esse cara, quando ele me anunciava, Rose, era assim, fora de padrão. Então ele pegava o microfone e falava, e agora, na raia 4, ele, que vem do interior de São Paulo, recordista, e papapá, para manter o seu Adolfo. Cara, era... E você não via isso na natação.
Entendeu? Esse cara, e não era só comigo. Quando ele chamava o Anchieta do Pinheiros, quando ele chamava os outros atletas, que eram os destaque, como eu era na minha prova, ele fazia a mesma coisa. E isso isso ficou, até hoje, eu lembro da voz dele, lembro do tom da voz dele. E teve uma época que o esporte imprudente sempre foi uma luta. A gente vê hoje muito dirigente falando, que eu fui... Tá, mas na época desse dirigente, ele priorizava uma modalidade só e o resto que se danasse. Era tipo assim, teve uma época que era só o basquete. Então, natação, karatê, atletismo, futebol de salão, dane-se, era tudo pro basquete. A gente que apanhou, a gente não esquece. Nós que apanhamos, nós não esquecemos. Eles que bateram, eles esquecem. Entendeu? Eu gosto de falar isso porque quando eu fui secretário de esporte, a minha grande preocupação era tentar fazer todas as modalidades ter o mesmo espaço. E, de certa forma, a gente conseguiu. Se eu tiver a oportunidade de falar, a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece? A natação, como atletismo, mas vou falar da natação, que a gente viu isso, não tem dinheiro para ir competir. Sempre era essa conversa. Não tinha dinheiro para ir competir. Eu me lembro uma vez, eu já estava quase chegando no fim de carreira, eu já tinha conquistado algumas... Eu já tinha ido para Santos, já tinha voltado. Em Santos eu dei bons resultados, tenho uma homenagem lá junto com os outros atletas no Museu do Santa Cecília, que levei meus filhos para ver, que é a parte boa que eu já falei, né? Sim. Você vê as pessoas reconhecendo, porque eu fiz parte da construção da natação de alto nível que Santos tem hoje. Eu fiz parte daquela primeira geração do Santa Cecília, que foi campeão paulista, recordista brasileiro, fomos para meet em Portugal, enfim. E aí eu chego um dia para treinar, o Formiga fala para mim, fala assim, nós não vou poder levar, na época era o Dilorgiani, meu irmão Caico, o Olavo, acho que o Popa e o Murakami, o Bolinha, que o Bolinha nadava bem. Essa molecada era tudo mais nova do que eu. Aí eu falei, mas Formiga, por que você não vai levar? Essa molecada treinou, como assim você não vai levar? Cortaram a verba. Mas eu falei, mas a competição é sábado, porra. Hoje é quarta-feira. Eu fiquei louco da vida, cheguei em casa contando isso pro meu pai. Meu pai falou assim, eu tinha queimado, eu vivia caindo de moto, né, cara? Eu tinha queimado minha perna, eu estava com uma ferida grande na perna aqui, e eu no escapamento da moto, e meu pai falou assim, não, eu levo, se você for competir, eu levo eles. Aí eu voltei lá e falei, Formiga, eu vou competir o 50 livre, nós vamos levar, meu pai vai levar. E fui para a competição. Aí meu pai levou no carro dele. E eu me lembro que foi no Ibirapuera também, e meu pai... O Ibirapuera tinha 2 arquibancadas bem altas, assim, e a piscina no centro, né? E piscina de 50 metros. E o meu pai, ele ficou na beirada no alto. Ele foi a prova toda do meu lado gritando meu nome, e eu ouvi todas as vezes que eu virava a cabeça. Nossa. Adolfo, vai, Adolfo. E eu ganhei a prova. Eu, para poder nadar naquele dia, eu tive que pegar xilocaína e passar na minha perna, porque a água com cloro ia arder muito. E eu ganhei a prova. Mas é outra coisa que eu não esqueço também, a voz do meu pai, que foi o tempo todo gritando do meu lado. Que legal. E, assim, uma competição que eu fui mais para levar os moleques mesmo, eu não estava nem tão preparado, tal, mas velocista, o Claudinei sabe disso, a gente tem um quezinho a mais, que é o momento. Todo atleta tem tudo na vida, o atleta, não estou falando de esporte, tem um momento. Se você estiver ali no teu momento, pode ser quem for que estiver do teu lado, o cara vai ter que suar para ganhar de você. E o velocista, o Claudinei também foi um grande velocista no atletismo, a gente tem uma explosão. E se você acerta essa explosão do início ao fim, aí não tem para ninguém. Aí a natureza fala mais forte e vai. Então são momentos assim que eu me lembro muito bem, que me marcou muito, que eu consigo ainda ouvir o tom da voz, tanto do meu pai gritando, e como desse cara, o seu Barbosa, quando anunciava a gente para nadar lá. Acho que para você foi o que o Galvão Bueno narrando ali, foi uma coisa... O Galvão, até a gente sempre conversa, né, sobre isso. No dia ali mesmo que eu estava nas Olimpíadas, eu não escutei nada. Quando eu voltei para o Brasil, demorou alguns dias para voltar para o Brasil, aí eu estava... Domingo eu gosto de andar. Eu gosto muito de passear, ir em vários lugares. Aí o pessoal falou, nossa, Ney, você assistiu o que o Galvão falou de você na TV? Eu falei, não assisti nada. Aí, quando eu cheguei em casa, eu não sei, alguém tinha gravado. Foi alguém da TV Fronteira, lembro até hoje. Gravou. Aí mandaram para mim lá. Aí, quando eu vi o Galvão falando, era outra coisa. E até hoje, eu me emociono, né?
Quando eu vou dar palestra, inclusive semana que vem, eu vou dar uma palestra para as crianças, e eu coloco esse vídeo, uma narração do Galvão, porque vira outra coisa. Você vê na corrida assim, sozinho, é uma coisa. Com a narração do Galvão, é coisa diferente. E antes do Galvão agora se aposentar, eu até fiz algumas gravações aqui para o Luciano Huck, aqui em Prudente, e para algumas coisas de esporte, e o Galvão falou no programa. Será que você estava na Fátima? Era a Fátima, né? Era a Pátio e o Emanuel. Ele falou, olha, as 3 melhores narração da minha vida. Eu vi ele falando. Ayrton Senna do Brasil, e a medalha olímpica. Medalha olímpica do atletismo, é prata, e é penta do Brasil, do futebol. Então, eu fico assim... Legal. Porque na hora também, igual o Padilha falou, na hora ali, por incrível que pareça, está todo mundo gritando. Quando é uma prova de velocidade, você não escuta muito. No 400 metros, dá para você escutar os caras gritando ainda. 1.500, salto em distância, né? Mas depois ficou... Vocês estão falando aqui, tanto o Claudinei quanto o Adolfo, da importância do esporte, mas nem todo mundo pensa assim, né? Claudinei, você, se não tivesse entrado no esporte, você acha que você estaria onde hoje? Olha, essa pergunta eu sempre me faço. Eu acho que eu estaria trabalhando em alguma coisa por aí. Porque a minha tendência naquele tempo, antes de entrar para o esporte, eu estava fazendo um lanche. Provavelmente eu estava em alguma lanchonete aí, com todo o respeito que eu tenho pela profissão, né? Pelos meus amigos ali. Eu acho que eu devia estar trabalhando com alguma coisa assim. Ô, Padilha, conta pra gente aí um pouco sobre a parte da UNOeste aí, do Oeste Olímpico. Como é que foi essa parte desse projeto aí que aconteceu? Quando o senhor Agripino ganhou e me convidou para ser secretário, quem me apresentou para o senhor Agripino foi o Sérgio Jorge, vereador, professor, ele era muito amigo meu. E eu fui convidado a ser secretário de esportes. Naquela ocasião, o filho dele, o deputado Paulo Lima, era deputado federal. E o Paulo jogou basquete, né? E eu falei para o Paulo, não podia criar um departamento olímpico na UNOeste. E teve o apoio dele na época para se criar esse departamento. O senhor Agripino, muita gente acha que era difícil lidar com ele. O senhor Agripino era um cara muito rápido para pensar. Você não precisava explicar muito para ele, né? Então, por exemplo, quando a gente assumiu a Secretaria de Esportes, e eu cheguei para o senhor Agripino, falei, senhor Agripino, vamos formar as equipes olímpicas, de modalidades olímpicas. E naquela ocasião, e foi a única ocasião, não tem outra, eu falo isso aqui porque é verdade, é fato, nunca se teve tanta bolsa de estudo para atleta como naquela época do senhor Agripino. Todo mundo queria vir para cá. Infelizmente, eu era... Os atletas. E eu posso dizer que eu faço parte disso porque eu era o secretário de esportes, né? E o grande carro-chefe para mim alavancar tudo isso foi o atletismo através do Jaime. Porque o Jaime era um grande amigo, o Jaime era um cara que sempre estava do meu lado, a gente sempre estava discutindo tudo, e a gente fazia milagres para manter o atletismo. A gente fazia milagres, e com a ideia de manter o atletismo, a gente conseguiu criar o futebol de salão, a ginástica olímpica, a natação, o futebol de campo. Então, o Prudente disputava naquela época, e se fosse mentira eu não teria coragem de falar aqui, nós disputávamos o Campeonato Paulista de todas as modalidades. Quem é do esporte sabe o que eu estou dizendo. Os esportes, todas as nossas modalidades eram federadas. O que é ser federado? Estar numa federação disputando um campeonato estadual. A ginástica olímpica era federado, o futebol era federado, a natação era federado, o judô era federado, o karatê, nós tínhamos o Lacombe, que era técnico da seleção brasileira, era federado. Entendeu? E os jogos regionais naquela época é bem diferente de hoje, Rose. Hoje virou uma gincana. Avacalharam com tudo. Falo isso aqui na boa. Avacalharam com os jogos regionais. Hoje virou esporte de dança, dama. Não, eu acho que existem modalidades de esporte que não deixam de ser esporte, mas não é a mesma modalidade de um esporte de treinamento como força física. Entendeu? Então, hoje você tem disputa de dança, disputa de não sei o quê. Naquela época, não. Naquela época, além das regiões serem muito fortes, era Marília, Botucatu, até hoje Bauru, é forte. Entendeu? As regiões eram fortes. E se não treinasse, se não tivesse uma estrutura, você passava vergonha. Eu já tive jogos abertos do interior que eu fui disputar por Prudente, que só teve a minha medalha e a medalha da Marcinha, do atletismo. Sim, lembra da Marcinha que arremessava? Antes da época deles. Pra você ver como que era forte a competição. Então, nessa época, a gente conseguiu estruturar isso. Nessa época, a gente conseguiu fazer dessa forma. Aí teve a necessidade de criar a UNOeste Olímpica por causa do atletismo. Entendi, olha. Porque sem o patrocínio da UNOeste, nós não conseguiríamos trazer eles de São Caetano. Né?
Então, eu tenho fotos junto com o Jaime, conversando com o seu Agripino, eu e o Jaime. E o seu Agripino ficava assim, com palito de dente, olhando para nós dois. Assim. Você via que ele não estava entendendo nada, mas ele falava, como ele era muito rápido, ele não estava entendendo nada, ele falava, mas o que eles estão falando acho que é bom. Vai, tá bom, onde eu assino? Faz aqui. Padilha, faz aí. Tá bom, faz, já entendi, vamos almoçar, faz aí. E com isso, o atletismo destravou tudo isso. A verdade foi essa. Eu tinha um diretor técnico na época que era competentíssimo, que era o Marcel Marangoni, que até hoje está na UNOeste, na parte de educação física lá. O Marcel era um cara que tecnicamente sabia muito. Eu digo que foi ele o grande braço direito que eu tive na época para a gente poder impor muitas coisas, a gente criar a natação da forma que a gente criou. O Pepe, que você vê hoje, que é técnico de natação, fui eu que trouxe, eu e o Marcel. Ele era corredor de atletismo. Comigo lá em Araçatuba. Então você imagina naquela época, você pegar um cara que era do atletismo para ser técnico de natação e da cor do negão. Como assim, pô? O cara vai ser técnico... Não é? Naquela época tinha esses tabu. E diz a lenda ainda que ele não sabe nadar. Ele não sabe mesmo. Não sabe nada. Cachorrinho ele faz. Mas virou um baita técnico de natação. Entendeu? Porque naquela época, como assim o Pepe vai ser técnico de natação? O Pepe vai ser o técnico de natação, ele quer ser. E hoje está aí, é um cara conhecido, formou atletas campeão brasileiro. Então, foi um momento muito bom, foi um momento de muita construção. Entendeu? A piscina olímpica, que nós puxamos um aquecimento natural, foi na época do seu Agripino, e depois, na época do Claudinei, essa reforma maravilhosa que foi feita. Começou com o Tupã lá também, não pode esquecer. O nosso complexo aquático hoje, que nós temos no Centro Olímpico, é um dos melhores do Brasil. É uma das melhores piscinas do Brasil para nadar hoje. Então, é legal a gente olhar para trás e falar, pô, eu tenho minha mão ali, nós construímos, ajudamos a construir. Agradamos todo mundo? Não, dane-se, eu não estou aqui para agradar todo mundo, você não está aqui para agradar todo mundo, mas eu me dediquei quando eu estive lá, você se dedicou quando esteve lá. E isso que faz parte, é dessa forma que a gente constrói. Né? Então, a gente ouve vocês dois falarem, é realmente assim... tudo muito lindo. O que acontece que o esporte não é valorizado? Onde que barra e o que acontece? Vontade política. E outra coisa também que eu falo, que o esporte, a gente fala patrocínio, mas é o dinheiro. O esporte precisa de patrocínio. Tirando a prefeitura, né? Também. Sim, não é tudo. E ele precisa, porque o atleta, nós moramos a 560 quilômetros de São Paulo. De 100 competições, 70, 80 em São Paulo. Não, mas a dificuldade estrutural também, ela pega muito. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que eu e o Claudinei queremos adotar uma praça esportiva de Prudente, com patrocínio, dando uniforme para a molecada do futebol, dando bola, pagando técnico. Em contrapartida, a gente quer pôr lá naquela praça a placa da nossa empresa. Você não pode fazer. Hoje tem uma lei que não pode. Denuncia, não, isso é sempre. Aí o cara vai lá, denuncia no Ministério Público, vai abrir licitação. Porque eu também quero. Cara. Então, o que acontece? Isso afugenta os empresários. Deixa eles com medo. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. Nós temos lá no Balneário da Amizade o Amo Prudente. Aquilo lá custa para fazer hoje de 20 a 30 mil reais. O prefeito ganhou aquilo lá do supermercado Amigão. Você não vê escrito nada de Amigão. Não. Você vê o Amo Prudente, ficou lindo, que o balneário foi todo recuperado. Ficou bonito, né? E o coração do Amo Prudente, que lembra a marca do Amigão. E que, na verdade, nem você sabe qual é a marca do Amigão, é o que você está mandando todo dia. E eu vou lá nem todo dia. Sei. Eu moro do lado. Pois a justiça está mandando a gente tirar. Então, era melhor ter gasto 30 mil reais da prefeitura? Pois é. Então, essas coisas, eu estou dando esse exemplo, porque vai acontecer no esporte a mesma coisa. Então, a estrutura estatal, jurídica, ela atrapalha, ela não ajuda, ela não tem coerência, ela não tem bom senso, ela não tem sentimento. Espera aí, eu estou ajudando 30 crianças, estou pondo a placa no meu mercado ali, porque é no campo de futebol, todo mundo vai passar. Não, é espaço público, você tem que fazer licitação. Porque sempre tem um energúmeno que denuncia. Aquele cara que nunca produziu nada, que nunca fez nada, que ele só denuncia. Entendeu? Entendi. Aí cabe, lógico, ao lado de cá, o Ministério Público, ele é pago para isso. Se ele é provocado, ele tem que tomar. E ele tem que seguir a regra. Sim. E não é ele que criou a regra. Né? Vamos deixar bem claro, não é ele que criou a regra, mas ele tem que criar a regra. E se ele agir com bom senso em algumas situações, ele está prevaricando, porque ele é um funcionário público. Então você entende que a engrenagem tem que ser toda refeita. A engrenagem tem que ser toda reconstruída. Então é complicado. Infelizmente, né? Ô, Claudinei, falando em projeto, você também teve um projeto aí ligado à Caixa, você Sim. recebeu uma verba, né? Que é o Talento Olímpico. Talento Olímpico. Eu tive...
Eu acho que foram quase 12 anos trabalhando com a Caixa, né? E agora acabou o patrocínio. Já acabou faz tempo. Mas ainda eu continuo em outro projeto da Caixa. Agora eu só estou num projeto chamado Ídolos do Esporte, que nós somos patrocinados pela Caixa, né? Vender até o jabá aqui. A Caixa e Loteria as Caixas, né? Agora o Talento Olímpico, ele continua ainda. Então, eu trabalho, mas eu não tenho mais o patrocínio da Caixa. Mas ele continua. Hoje ele é itinerante. Então, mês que vem, agora eu vou estar em Santo Anastácio. Eu vou fazer um trabalho ali com as crianças. E depois eu vou para Sorriso. Então, eu fico viajando o Brasil inteiro com ele. Porque o meu trabalho é duas coisas simples. A primeira é incentivar a criança a estudar. E o segundo é praticar esporte. Claro que eu puxo a sardinha para o meu lado sempre. Sim. Eu falo do atletismo. Mas qualquer esporte, para mim, é bem-vindo. É o que eu falo, Rose. Nós temos na nossa cidade 2 medalhistas olímpicos. Com 2 medalhas olímpicas. Sim. Tá? Com 2 medalhas olímpicas. Eles têm que ser secretário? Não. Se tiver capacidade, sim. Não, presta atenção que eu vou falar. Deixa eu concluir, negão, calma. Eles têm que ser secretário? Não. Mas quem criticaria, e vai ter gente criticando, se o prefeito criasse 2 cargos para que eles fossem nossos representantes institucionais e que a função deles, entre outras, era ter um programa nas escolas públicas o ano inteiro de palestra, de incentivo, de fomento. Não seria maravilhoso? Maravilhoso. São 2 medalhistas olímpicos, gente. Eu estou falando aqui, eu sou atleta, eu não fui para lá. Esse cara ganhou 2, o André ganhou 2, eles estão aqui com a gente. Verdade. O que eu quero dizer com isso? Se é nos Estados Unidos, esses caras são referência onde eles forem. Aqui, se o prefeito Ted Thomas ter essa ideia, mandar para a Câmara um projeto... Não passa. Não passa. E vai ser crucificado por gente que nunca produziu nada, nunca ganhou nada. Agora, eu já ouvi a história dele 10 vezes, como já ouvi a do André, 30 vezes. Toda vez que eu ouço, eu me emociono. Você não sabia da história dele? Não. Te emocionou? Muito. Você imagine esse cara, o André. Eu falo porque eu fui esportista, eu sei o que o esporte é na vida das pessoas. Imagina esses caras tendo um programa anual, privilégio que Prudente ia ter. Sim. Desses caras estarem com uma programação anual, empregado, ganhando salário, encargo. Para quê? Qual é a tua função, Claudinei? Se vocês têm um projeto, está aqui o currículo escolar para vocês praticarem nas escolas. Porque todo ano a criança está mudando de ano. Sim. Vai ter que passar por vocês. Certeza. Vai ter que passar pela orientação, pela fomentação, pela história. Porra, então você entende? Tão simples, tão bonito, e o resultado seria certo. Sim. Mas que não dá para fazer, porque a hipocrisia não permite, porque o politicamente correto é uma merda. Desculpa o termo, já que aqui tudo pode. Pode tudo aqui. Pode. Entendeu? Já que é uma merda. E olha o que nós perdemos. Você concorda que nós perdemos? Concordo plenamente. Se seu filho chegasse, meu filho chegasse, pai, hoje o Claudinei foi lá. Ó, pai, hoje o André foi lá. Cara... Ô, Claudinei, nós temos aqui uma pista de atletismo, Sim. né? Mas que Está em reforma. Está em reforma Está agora? em reforma. É muito... Ela vai, desativa, volta... O que acontece? A culpa não é de ninguém aqui da nossa cidade, da prefeitura, nada. Eles conseguiram verba, a Unesp, junto com o prefeito, o Estado. Só que agora, no momento, a pista que estava lá não tinha condições. E agora eu sei como que é obra do Estado, do governo federal, faz uma parte, vai lá, libera o dinheiro, às vezes esse dinheiro demora. Então, o que está acontecendo aí? Hoje eu passei lá com meu sogro, de manhã, meu sogro também foi secretário de esporte, professor da Unesp, tudo, e tinha algumas pessoas mexendo lá. E eles estão mexendo aos poucos. Claro que está demorando um pouquinho, mas isso é normal, quando a gente está trabalhando com a verba do governo. Mas vai sair. Vai sair, vai ficar ótimo. E tinha que ter trocado o piso também. O piso já era... Ih, mas, Rose, na época desses caras, você não sabe onde eles treinavam. E vai ser uma das melhores pistas aqui do Oeste Paulista. Você lembra da nossa luta? A primeira reforma foi quando foi no mandato do senhor Agripino também. Nós fomos para Brasília. Fiquei 2 dias lá, junto lá, com o Jaime. E nisso o senhor Agripino era top. Nós ia para Brasília, tudo no avião do Agripino. É mesmo. Foi no avião, já precisa ir para Brasília. Professor, está lutando pela pista. Vai para Brasília. O senhor Agripino, para isso, era top. Por mais agripinos na vida. Não, o Agripino, assim, com
com o pessoal do atletismo, ele sempre ajudou. Claro que ele ajudou vários esportes. E eu sempre dava risada, porque a gente trouxe um agasalho para ele, né? Nós levamos lá na casa dele, um tênis olímpico. É tudo para ele, uma roupa bonita. Aí ele chegava, Claudinei, come paçoca, é gostoso. Ele adorava É para paçoca. atleta, o pessoal da zootecnia, né? Que fazia, eu acho que é Paçoquinha zootecnia. do Oeste é uma delícia. Ele adorava a paçoca. E ele sempre ajudou a gente. Ele sempre recebeu bem mesmo. E outra Jaime, coisa os meninos que sempre o recebeu Agripino bem. fez aqui, quando a gente voltou das Olimpíadas, ele queria dar um presente para todo mundo. Aí, acho que o bairro lá do Humberto Salvador, não sei se estava começando, tudo. Ele estava abrindo o Humberto Salvador E ele falou, asfaltando não, o vocês têm casa? Não, ninguém tem casa aqui. Bom, Claudinei e Adolfo, o esporte tem passado aí por algumas transformações. A gente vê aí principalmente na área dos transgêneros, que é um assunto muito polêmico que tem acontecido, né? A gente tem visto isso na TV, enfim, nas redes sociais. Qual a opinião de vocês sobre isso? Um atleta masculino, né, que se transforma numa mulher e está competindo aí com uma outra do sexo feminino. Rose, como você diz aí, é bem polêmico. No meu caso, meu trabalho hoje é incentivar as pessoas a praticar esporte. Criança, jovem, adulto, todo mundo. Eu não posso ser contra o esporte nesse momento. Certo. Só que nesse momento aí, a gente tem que pegar médicos, cientistas, os professores, educadores, treinadores, e eles têm que sentar, todo mundo, e para resolver o que vai fazer. Assim, impedir a pessoa de não competir com o outro, a gente não pode. Um atleta ou outro, um trans ou outro, vai levar uma vantagem? Às vezes, leva uma vantagem. Só que, até o momento, a gente não tem nada assim. Ninguém estudou, ninguém parou para fazer. Aí você, de repente, fala assim, vamos excluir, vamos fazer uma competição só para eles. Eu também acho que não é por aí. Mas o esporte, ele sempre tem uma regra que diz que você tem que ser igual ao outro para competir. O que é ser igual ao outro competir? Eu vou ter as mesmas condições que você tem para competir. Então, se eu estou levando uma vantagem para você, peraí, então tem que mudar. Então, eu vejo assim, pessoal, todo mundo senta, conversa, olha, eles vão competir sim, mas tem que fazer isso. Porque até agora ninguém, no mundo inteiro, deixaram competir. Eu acho que tem que deixar competir, mas assim, ninguém falou assim, no momento ainda, nenhuma regra. Por exemplo, o futebol já teve alguns casos lá que o pessoal não deixou. Não, aqui não vai ter. Então, eu acho também, para excluir, também não é o caso. O que você acha, Padilha? Eu acho que não se trata de exclusão. Primeiro, tem muitos estudos dizendo que o trans leva vantagem por causa da biologia humana. Eu estou falando assim, Padilha, no estudo, no seguinte, para deixar, um trans Você pode ficou bem em competir. cima do muro e eu entendo Não por é quê. que eu fico em cima. Deixa que eu bato e você só solta. Eu sou sempre a favor do esporte. Ser a favor do esporte é uma coisa, ser a favor da competição desleal é outra. Não, mas, Padilha, Então, por pera- exemplo, então. se tiver um estudo, sim... Não, mas né? já tem estudo. Mas Já ninguém tem colocou estudo. nenhum A esporte. mulher, por mais que ela queira ser homem, você não vê nenhuma mulher querendo ser homem para disputar com homem. Começa por aí. Você vê um monte de homem, atleta errado, que nunca ganhou porcaria nenhuma, querendo ser mulher para fazer uma lacração. Isso você vê um monte. Ele tem o direito de ser trans? Total. Total direito, liberdade tem que ser respeitado. Ele tem o direito de ser trans e jogar basquete, nadar, correr atletismo? Tem. Mas faça o seguinte, não tire o espaço de quem conquistou. Se a gente for votar no tempo, negro não podia competir. Se a gente for votar no tempo, mulher não podia competir. Aí aconteceu, o negro conquistou o espaço dele e deu show. Os maiores ídolos hoje são negros, até na Fórmula 1, né, para calar a boca dos babaca. E a mulher? Não conquistou o espaço dela? A mulher hoje não participa das Olimpíadas? Agora, vem um cara, biologicamente é homem, não muda. É lá que eu tenho que olhar, Rose? Biologicamente é homem, não muda. E se você se calar, e se você achar que você não deve falar disso, se ficar com medo de ser lacradinho, a minoria que grita que nem galinha quando choca ovo, vai calar a boca da maioria. E acabou. Não é assim. Então, o que o Padilha defende? Eu defendo o seguinte, vamos criar a categoria trans. É direito, é legal, como o Claudinei falou, incentiva todos a praticarem esporte. Mas espera aí, eu fiquei fora de uma Olimpíada por 1 centésimo.
Então eu vestiria um maiô, poderia ter sido medalhista olímpico. É fácil. O que é isso? O que está virando isso? E se você não quer entrar na tese ideológica, se você não quer entrar na tese política, vamos falar da tese biológica. Sim. Vamos falar da tese biológica. A Organização Mundial aí de Atletas, eles diz que se baixar o nível de testosterona dos homens, conseguem igualar... Rose, não é só isso, existe uma estrutura corporal toda. Eu não sou cientista Não nisso, é só mas eu ouço, testosterona, eu leio. Te dou uma dica, traz o Paulo da Winner para falar sobre isso. Entendeu? Que é um cara altamente de conhecimento científico para isso, entendeu? Mas a gente lê, a estrutura biológica de um homem é diferente. Gente, é diferente uma pessoa ter transjeitos afeminados. É diferente do que o cara ser uma atleta feminina. Não confunda as coisas. O cara pode ser afeminado e se sentir melhor como uma pessoa afeminada e ter desejos sexuais contrário daquilo que ele é biologicamente. E isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado tanto para homem como para mulher. Mas quem para mim é o maior culpado? Você. Vocês estão quieta. Vocês não estão falando nada. Tá certo. A mulherada está quieta. A mulherada está vendo tudo isso acontecer e achando que é normal. Ô, Claudinei, me permita uma correção. Teve provas na natação que foram diminuídos 12 segundos do recorde mundial. Eu assisti. Você sabe que... Rose, cientificamente... existem estudos, vou falar da natação, que na prova dos 100 metros livre, para o cara chegar nos 46 segundos hoje, que é o recorde, ou 45, se eu não me engano, em 1981 você disse que daqui 25 anos o homem ia estar nadando a distância de 100 metros em 45 segundos. Esse cara se sentiu mulher, foi lá e abaixou 15 segundos no recorde mundial feminino. E daí? E outra coisa, a gente não pode confundir mulheres masculinizadas. Nós temos, você conheceu a judoca, foi tua amiga de Olimpíada. Eu não me lembro o nome dela agora. Ela chegou a ser impedida de competir porque ela tinha hormônios masculinos que sobressaíam a hormônios femininos. Então, como que você controla isso? Com a regra cristã básica. Existe homem e mulher. Acabou. O resto é conversa fiada. E na opinião de vocês, teria algum esporte que se enquadraria? E que, Todos. Que o homem disputa com a mulher? Não. Eu acho que... Então, assim, por exemplo, assim... Eu acho que sim, só uma parte, só para terminar. O xadrez, a dama e a mulher vai ganhar. A mulher, na maioria das vezes, vai ganhar. Entendeu? Agora, de força física, não tem como, Rose. Desculpa, mas não tem como. Você vai encontrar uma mulher mais forte que um homem ali ou acolá, mas na grande maioria você não vai encontrar todas as mulheres mais fortes que um homem. Rose, assim, essa parte é bem polêmica. E, assim, igual o Padir falou, eu não fico em cima do muro. Só que, assim, eu respeito todo mundo, trans, homo... Não, mas não é não, respeito. Calma aí. Eu tô falando assim, nessa parte, Padir, eu respeito no esporte. Só que no esporte hoje, por exemplo, na minha parte, no atletismo, não existe uma regra ainda. Então, eu acho que o pessoal tinha que sentar, conversar, olha, a regra é X, e pode competir sim. Mas, de repente, o pessoal vai estudar lá, as federações, os grandes árbitros, os treinadores do mundo inteiro, médico, falou, olha, bom, gente, ó, assim, assado. Mas Claudinei, tem que ter uma regra. Claudinei, e outra coisa. A regra tem que sair do princípio. A regra básica é que homem compete com homem e mulher compete com mulher. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 55 anos. Eu sou velocista. Sim. Se eu perder 8 quilos, e perco, fizer uma linha de treinamento em 6 meses, eu vou disputar com a mulher campeã brasileira e você campeão brasileiro. Pode isso, gente? Você, quantos anos você tem? Eu tô com 51. 51 anos. Se você treinar 6 meses, você afina. Se você for competir na maior categoria feminina do atletismo, você é campeão brasileiro. Acabou. Então, a regra é o seguinte. A regra é crie-se a categoria trans do futebol, do basquete, de todas. É direito, coloca na Olimpíada, faz tudo. Mas não deixe a mulher perder o espaço que ela conquistou, Rose. E não é nós, homens, que tem que estar falando isso, gente. São vocês. Ô, Rose, bom, eu lute pelo seu, né? Eu acho, assim, que se tiver uma regra certinha, eu acho que todo mundo pode competir bonitinho, respeitando as regras. Né? E, segundo, no atletismo hoje, nós já temos uma prova chamada 4x400 misto. São 2 homens
e 2 mulheres, né? A única prova que a gente tem que corre aí todo mundo junto com o outro. Que é outro tipo de competição. É, outro tipo de Aí você tá competição. falando 2 mulheres, É, 2 2 homens. mulheres e 2 homens em Tá cada bom, vamos equipe. fazer um misto trans? Legal. Você coloca 2 homens, 2 trans. 2 mulheres, 2 trans. Só que no entendeu? começo- Mas no- são competições, Ô, não um Padilha. contra o outro. É que nem teve aquela do vôlei, né? A Tiffany. É um absurdo. Só que- a melhor pontuadora do Brasil. A melhor pontuadora do Brasil é um homem, pô. Ô, Padilha, Biologicamente falando. Só que no atletismo, no começo, essa prova mista era tipo uma estratégia. Então, eu tenho 2 mulheres e 2 homens. Eu vou falar, uma vai sair aqui primeira Isso. e a outra vai fechar. E no atletismo, corria-se o homem com a mulher. Agora não. Agora as mulheres têm que correr com as Sai mulheres primeiro, é. Por e quê? os homens Porque também. vira de um desequilíbrio. É uma estratégia. Até emocional, porque se sai o Claudinei Quirino para correr com a Rose, Nossa. ele vai abrir 200 metros. Você eu sei que eu ganho. A equipe da Rose emocionalmente vai cair para baixo. Vai, com Então certeza. coloca a Rose para sair. Então você entende? Eu entendo. Eu não tem nada de racismo, não tem nada não tem nada Não, disso. ô, Padilha. Isso está na cabeça das pessoas que querem forçar a gente a aceitar uma coisa que não é certa. Ô, Padilha, no começo você falou uma coisa, não quero nem criar polêmica, já vou parar por aqui mesmo. Que no começo você falou, não, os negros não podiam competir, não podia, e não podia mentira. mesmo. E nós fomos lá e conquistamos nosso espaço. São melhores que os brancos hoje. muita Não, coisa. não, é assim. Mas nós- já não podia até na por Fórmula 1. conta do Só racismo, que, Padilha, porque eles iam Racismo, ganhar ué, mesmo. Porque eles eram- a história da Alemanha, Eles gente. são Ué. mesmo, né? Mas só que na sua sim. modalidade, atletismo. Só que, Padilha, você falando isso na sua fala, eu lembro. Agora, o pessoal trans também, eles estão lutando para achar o espaço dele. Então, Direito. é o direito deles também. Então, o que acontece? Para nós, agora, no momento, é novo. Realmente é novo no esporte. Mas aí, vai ter que se adequar às regras. Mas o... É uma coisa E que o pra Padilha frente. falou da questão, então coloque categorias para eles. Acabou. Que hoje a gente vê muito, aí eu vejo muito nas redes sociais, brigas em questão de em relação a banheiros, né? Sim. Então não é mais fácil construir um banheiro para o trans do que dar essa polêmica, essa briga? aí? Rose, eu sei o quanto é... Eu sou pai. Eu não aceito um trans entrar no banheiro da minha filha. Não aceito. Não acho normal, não acho justo. Acabou. Não acho certo. O que eu acho certo? O esporte tem que ter espaço para todo mundo. Isso é certo. Todo mundo tem direito de praticar esporte. E eu defendo criar a regra do trans. Eu defendo. Eu sou a favor de que se crie a categoria trans, mas para disputar com trans, não tomar o lugar da mulher. Isso eu não acho justo. Tá certo. Bom, nós já estamos quase encerrando. Claudinei, o que você trouxe aí para mostrar para a Olha, eu gente? trouxe aqui a tocha olímpica. Olha, gente, que lindo. E aqui isso. tem esse botãozinho, igual o botijão de gás. Nossa, ela é pesada. Segura e abre. Olha que lindo. Aí ela abre. E aqui tem toda aquela simbologia, né? Fala pra gente aí. Aqui o calçadão de Copacabana. Aqui o mar, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. O mar e as montanhas do Rio. É a simbologia da tocha. E essa tocha veio parar aqui para o date das Isso, suas mãos. essa tocha foi no dia que a tocha passou aqui em Prudente. Passou aqui. É a mesma Não, tocha? cada um tem uma. cada um. Essa daí tem um número ali, Tem. que é número 29. 29 do Brasil. Então, vai passando e cada um depois, né? lindo. Você fica com a sua tocha. Bom, gente, para a gente encerrar aqui, como nós falamos aqui, vocês são exemplos de resiliência e de como o esporte transforma vidas. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as crianças, para quem está aí, né, que não, como você que passou pelo orfanato, Sim. e não só isso, mas nas escolas da periferia. E hoje a gente já vê também que isso já está até dentro das escolas particulares também. Em todos os né? lugares. Todos os lugares, né, Claudinei? Eu acho que sim, que a gente tem que cuidar das nossas crianças. Igual todo mundo fala, a escola tem que educar. Não, a gente educa em casa, a escola também ajuda. Sim. E eu falo para todas as crianças hoje, eu acho que é uma coisa que parece que eles perderam, muita gente perdeu a vontade de sonhar. E a coisa do sonhar, não é aquele sonhar, eu quero sonhar com isso, não. O do sonhar é que você pode ser o que você quiser. Então hoje, eu não posso porque eu moro num bairro simples, de repente eu, por exemplo, quero fazer medicina, não posso, porque minha família não consegue pagar, não. Hoje existem várias coisas, FIES, tem bolsa, tem um monte de coisa. Então, hoje a gente tem que incentivar as nossas crianças a sonharem. E sonhar para ser o que eles quiserem. É isso que eu falo para eles. Sonhe e corra atrás do seu sonho. É aquela coisa, tem que... É tudo difícil. Não é difícil.
às vezes, no caminho da gente, são coisas que são assim, não é tudo que é fácil. Às vezes uma coisa que você quer muito é muito difícil, mas nada é impossível para quem tem vontade. Isso é importante, para quem tem vontade. Legal. Eu acho que para as crianças, o Claudinei já falou com a autoridade. Eu vou deixar um recado, que eu acho que nós vivemos um momento político muito difícil. E, na minha análise, eu acho que o momento ele é mais difícil quando você não participa, quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que a situação não vai mais se resolver. Nós passamos por um processo eleitoral complicado, passamos por um momento governamental complicado, mas por trás de tudo isso que eu tenho mais perigoso, as propostas e ideias de mudanças de costume, de educação e de valor. Então, você que é pai como eu, você que é mãe como a Rose, presta atenção nisso. A gente não pode achar que a gente não pode mudar o rumo desse país. Porque eu digo, político ele é passageiro, mas é você que colocou ele lá. E você tira. É só você participar. O não participar dá lugar para malandro. E esse malandro está querendo que a gente mude o que a gente pensa sobre os valores que nós aprendemos com nossos pais, sobre a educação que nós tivemos com os nossos pais e queremos dar para os nossos filhos, e sobre os costumes, que são aqueles que norteiam uma sociedade produtiva, leal, honesta e, acima de tudo, cristã. É isso aí. Eu quero agradecer a vocês dois. Muito Obrigado obrigada, você. viu, pela presença aqui do Para meu mim foi uma pod. surpresa agradável esse cara aqui. Eu nem sabia que o Padilha estava aqui. Eu sou fã dele, sou fã do André, sou fã do Vicente, sou fã desses caras. Que bom que vocês estão aqui, né, em Prudente. Você é de Prudente? Sou prudentino Prudentino, nato. nato. Eu sou cidadão prudentino Cidadão já, há alguns anos. Inclusive, até o título você ganhou. Tem, né? olha aí, foi uma das coisas que assim, eu vibrei assim como fosse uma medalha, porque eu queria fazer parte dessa cidade. Claro Você que eu também faz. tenho meus filhos, né? Você faz, né? Isso faz parte, lógico. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Sucesso para vocês, seja no esporte, seja na política, enfim. Estamos todos juntos. Valeu. Amém. Por um Um Brasil abraço. melhor, não é mesmo? Brasil melhor. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até quarta-feira, então, com um novo episódio. Espero vocês às 19 horas. Não esquece de curtir o canal, tá bom? Um beijo. Tchau.